Amém? Tá conectado já? Amém. Então, a paz do Senhor Jesus a todos, gente. Pessoal do Meet, a Silvana, a Ângela, a Ana Cláudia, a Maria Oliveira, a Dona Maria de Lourdes, a Eliane, a Cida, a Jéssica, amém. A paz do Senhor Jesus a todas, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube, amém, 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 glória a Deus. Gente, hoje a gente vai começar um novo livro, né? Uau, a gente vai ver Oséias. Vamos conhecer Oséias? Vamos falar um pouquinho sobre Oséias? Caramba! A gente vai falar sobre Oséias, a gente vai ter que parar um pouquinho o livro de Oséias, voltar para o livro de Reis, tá? Porque o livro de Oséias, na verdade, ele vai até o período do cativeiro, do cativeiro não, da dissipação ali do Reino Norte, né? Porque na verdade a gente fala em cativeiro, a impressão que dá é que eles vão voltar, né? Igual ali o reino de Judá vai voltar da Babilônia, eles não vão, né? Eles vão ficar perdidos ali. E a gente então vai estudar o livro de Oséias. Na verdade, esse livro inteiro de Oséias, ele é passado, né, até ali o tempo da tomada do Reino Norte pela Assíria, tá? Então a gente vai ver, é um tempo histórico longo, gente. E a gente vai ver isso por conta da história, né? Não é uma história assim, ele vai casar com uma prostituta, né? Vai ter 3 filhos com essa prostituta. E o casamento dele e os filhos dele representam o que Deus está falando com o povo do Reino Norte. O povo não está entendendo, né? Então é levantado esse profeta para falar mais claramente ainda, né? Deus já falou de tantas formas com o Reino Norte e o Reino Norte não escuta. A gente lembra que a última vez que Deus falou com o Reino Norte foi com Amós. Nossa, foi super claro ali com Amós, né? A gente lembra que Deus já vinha falando com o Reino Norte por meio de vários profetas, né? Foram vários profetas levantados, né? A gente lembra de uns mais conhecidos ali, o Elias, né? Eliseu, né? A gente lembra que veio ali o Micaías, né? Então, foram vários profetas levantados no Reino Norte e nada do Reino Norte ouvir. E então, a gente lembra que o Jonas, profeta Jonas, que a gente vai falar sobre o livro dele daqui a pouquinho também, a gente vai já começar a estudar o livro de Jonas. A gente vai estudar o livro de Jonas e depois a gente vai emendar o livro de Jonas, vai começar o livro de Isaías. Então estamos chegando aí, glória a Deus, Jonas e Isaías. E Jonas também falou ali com o Reino Norte, né? E a gente lembra que o Reino Norte, ele só ouvia as profecias que convinham, né? Então, a profecia é boa para mim. O que o profeta está falando, o que Deus está dizendo me agrada, então aí sim, eu ouço. Não me agrada, ele está me repreendendo, ele está falando para eu mudar, ele está falando que eu tenho que me consertar, não me agrada. Então vamos matar esse profeta, né? E lá no Reino Norte era assim, vamos matar esse profeta, vamos expulsar esse profeta, vamos mandar ele calar a boca, né? Eles não queriam ouvir a profecia quando não convinha. Então, a profecia não é boa para mim, não quero ouvir. E era assim o Reino Norte. E Deus falando cada vez mais claro com esse povo. A gente lembra que ali em Amós, no livro de Amós, Deus foi muito claro, Deus foi muito objetivo, né? Mais claro do que aquela pregação toda de Amós é impossível, né? Deus foi muito claro. Mas, gente, a gente vai ver agora que dá para ser ainda mais claro, né? Deus vai desenhar, né? Não bastava o profeta vir e falar. Porque o profeta vir falar não está adiantando, não está resolvendo, o povo não está entendendo. Então Deus vai desenhar, realmente, Deus vai usar a vida de um profeta para levar a mensagem ao povo através da vida de um profeta, gente. Caramba, né? Esse profeta, ele vai começar a pregar, ele vai começar a falar no final do reinado de Jeroboão II, tá? Então ele começa no reinado de Jeroboão II ali, já tá no finalzinho do reinado de Jeroboão II, ele já tá para morrer aqui, a gente daqui a pouco vai voltar no livro de Reis e vai falar sobre a morte de Jeroboão. Então ele começa essa profecia, né, esse livro, no final do livro de Jeroboão, no final da vida de Jeroboão II ali, tá? E ele vai pregando até o reinado de Ezequias. Quem é Ezequias? Ezequias é um rei que vai ter lá do sul. E o que acontece com esse rei que vai ter lá no sul? Ele reina durante o período em que a Síria toma o norte. Então, quem é que está reinando lá no sul? Ezequias. Durante o período que a Síria toma lá o reino norte. Ou seja, o profeta Oséias, esse livro aqui, essa pregação dele,
é até o cativeiro, é até a tomada do Reino Norte pela Síria. E o povo não entende. O povo não se converte, o povo não se arrepende, né? E ele fica pregando, é igual Jeremias, a gente vai ver isso com Jeremias também. Jeremias prega, prega, prega até que a Babilônia vem, né? E é nesse sentido também. Oséias prega, 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 tá pregando, pregando, pregando até que a Síria vem. E eles não se tocam, né? Eles não se convertem, eles não mudam, tá? Então, como que a gente vem agora no tempo histórico, tá? Amós veio primeiro, Amós falou primeiro, passou um tempo, chegou agora o final do reinado de Jeroboão, tá? Então, a gente tá em qual tempo da história ali? No finalzinho do reinado de Jeroboão e ainda quem tá reinando lá no sul? Uzias. Tá? Uzias, Azarias, tá? É esse mesmo, aquele lá que foi tentar acender o incenso lá, que se achou digno, né? É esse mesmo. Então, ele tá reinando lá no sul, vai reinar ainda por um tempo, a gente vai ver lá no sul. Então, a gente vê que lá no Reino Norte, Jeroboão II já tá para morrer, tá? Então, já tá perto ali do fim, ali, já tá no fim do reinado dele. Então, agora eu vou orar, amém? E a gente vai, então, começar o livro de Oséias. Glória a Deus, estou muito orgulhosa da gente. A gente já finalizou 16 livros da Bíblia. Esse é o 17º livro que a gente está lendo, Oséias, e que a gente vai finalizar em nome de Jesus, amém? Né? A gente vai voltar um pouquinho para o livro de Reis, depois vai voltar para o livro de Oséias, para a gente seguir esse tempo histórico aí, que ele vai andando em vários reinos, né? Oséias, a profecia, a pregação dele vem passando por vários reinos até chegar ali a tomada do Reino Norte pela Síria. E a gente vai ter que ficar indo e voltando no livro de Oséias, tá? Então a gente vai pro livro de Reis, volta, vai pro livro de Reis, volta pro livro de Oséias, pra gente entender contextualmente, historicamente, o que estava sendo vivido ali, né? Porque essa mensagem que ele tá dando. Então, amém. Amém, amém, amém. E parabéns a todos nós aí. Uau! 16 livros já lidos, glória a Deus. Eu vou orar aqui então e a gente começa o estudo de hoje, Oséias 1. Oséias capítulo 1. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua voz, de conhecermos mais de Ti, de ouvirmos a Tua santa palavra, Senhor. Vem e se revela a cada um de nós, Pai. Manifesta a Tua vontade em nossas vidas, manifesta a Tua vontade através de nós, que o Teu reino, meu Deus, apareça, Pai. Que o Seu nome cresça e que nós venhamos a diminuir, Pai. Que a glória seja Tua, Pai. Que a Tua verdade seja espalhada, meu Deus, a todos os povos, a todos os cantos, que a Tua verdade, a Tua palavra corra sem barreiras, sem fronteiras, que ela chegue a todo aquele que a ouve, Pai, de uma forma irresistível, de uma forma apaixonante, Senhor, que essa pessoa, meu Deus, venha ser quebrantada pela Tua palavra, que a Tua palavra venha surtir nela os efeitos que ela tem, a convencendo dos pecados, levando essa pessoa ao verdadeiro arrependimento, Senhor, amém. Meu Deus, nós aproveitamos também para implorar a Ti pelo perdão dos nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor. A Tua palavra diz, Deus, que todos nós somos culpados de pecado, todos nós temos a culpa do pecado. A Tua palavra diz isso e nós reconhecemos, Pai, que não há em nós nada de bom. Tudo que há de bom vem de Ti, Pai, e nós não há nenhuma bondade. Então, meu Deus, que o Senhor nos lave dos nossos pecados, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique, que o Senhor, meu Deus, derrame sobre nós da Tua misericórdia e da Tua graça, Senhor. Que o Senhor seja conosco, Pai, em nome de Jesus, que a Tua bondade nos siga todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor, pela Sua infinita misericórdia, pela Tua graça, que o Senhor nos conduza, Senhor, pelos Teus caminhos. Oh, meu Deus, que o Senhor coloque muito clara a Tua luz, meu Deus, nos direcionando nessa jornada, porque nós queremos, Pai, seguir os Teus caminhos, nós queremos Te obedecer, nós queremos ouvir a Tua voz. Ó Senhor, se nós conhecemos a Tua verdade, se nós conhecemos verdadeiramente o que Tu queres, o que Tu quer, para onde Tu quer nos levar, para onde o Senhor quer que nós iremos, nós vamos, Senhor. Se nós tivermos a verdadeira compreensão, meu Deus, da Tua verdade, da Tua palavra, dos Teus mandamentos, dos Teus preceitos, das Tuas ordens. Então nos torna conhecedores, Pai. Nos torna verdadeiros conhecedores, Pai, da Tua palavra. Verdadeiros conhecedores, meu Deus, do Teu caráter.
verdadeiros conhecedores dos teus preceitos, dos teus mandamentos, da tua ordem. Porque se verdadeiramente te conhecermos, nós não nos desviaremos de ti, nem para a esquerda, nem para a direita, mas andaremos sempre na tua presença, porque tudo que nós queremos é contemplar a tua face. Tudo que nós buscamos, meu Deus, é a tua presença. Não há um outro lugar onde queiramos estar, senão junto a ti, Senhor. Amém. Meu Deus, que os seus anjos, Pai, recebam ordem de ti ao nosso respeito, para que eles nos guardem, para que, meu Deus, o seu exército seja ao nosso favor, nessa batalha invisível, Pai, que eles guerreiem conosco e a nosso favor, Pai, em nome de Jesus, para nos proteger de todo mal, de toda seta do maligno, de todo ataque de Satanás. Meu Deus, que o Senhor nos revista com a sua armadura, coloque em cada um de nós o seu capacete, em nome de Jesus, que nenhum mal nos atinja, Senhor. Que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa esquerda, mas que nós não sejamos atingidos, Pai. Em nome de Jesus, que nada de mal nos alcance. Pelo contrário, Deus, que o seu nome seja glorificado através de nós e das nossas vidas. A tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor esperam. E é em ti que esperamos. Toda a nossa confiança, toda a nossa esperança está depositada em ti, Pai. Porque jamais é frustrado aquele que em ti espera. Senhor, que a tua vontade se cumpra sobre nossas vidas, porque nós temos prazer nela. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os seus planos são maiores do que os nossos. Oh, meu Deus, quem pode impedir os seus planos? Ninguém, Pai. Oh, Deus, obrigada, Senhor, por esse amor tão grande que nos salvou e nos tornou filhos, Pai. Obrigada. Obrigada por nos resgatar da escravidão onde nos encontrávamos, por nos resgatar da escuridão, meu Deus, que nos assolava, que nos destruía. Obrigada por nos resgatar desse lugar tão ruim onde nos encontrávamos. Obrigada por nos resgatar daquele lugar de humilhação que nem nós mesmos reconhecíamos, Pai. Obrigada por nos fazer ver hoje a tua verdade. Obrigada, Senhor, por ter mandado o seu Filho por nós. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício que o Senhor seguiu adiante, sofreu por cada um de nós para nos tornar filhos. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom. O Senhor não é mesquinho. O Senhor não é egoísta. O Senhor decidiu sofrer tudo o que o Senhor sofreu para que nós experimentássemos o que o Senhor experimenta. E obrigada por isso. Oh Deus, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Oh Senhor, que o Senhor, Pai, nos abençoe. Sem medida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém. Então, Oséias, vamos falar sobre Oséias, né? Então, lembrando qual é o momento histórico que está sendo vivido aqui, né? Jeroboão II está reinando lá no Reino Norte, já no finalzinho do reino dele, né? Ele já está perto de morrer, daqui a pouco a gente volta lá no Reis para ver a morte dele. Quem é que está lá no Reino Sul, na casa de Davi? Quem é que está? Uzias, Azarias, o rei doido lá que se achou orgulhoso lá, né? Foi tentar acender lá o incenso. Ele que está reinando lá no Reino Sul, tá? E eis que a gente lembra que muitos profetas surgiram, muitos profetas foram lá e falaram com o Reino Norte, e nada do Reino Norte se converter, nada do Reino Norte se consertar. O Reino Norte ficava rindo, achando que era mentira. Ah, vai vir julgamento nenhum sobre nós. Ai, Deus vai castigar nós nada. Ai, Deus ama a gente. Ai, Deus vai fazer nada com a gente. E eles acreditavam, não estavam nem aí para as profecias que chegavam, para as palavras que Deus enviava, né? Quando era algo que não os agradava ouvir, eles matavam o profeta, mandavam o profeta embora, como fizeram com Amós, a gente lembra, né? Eles não queriam ouvir profecias que pediam para eles se consertarem, profecias que pediam para eles se arrumarem, profecias que diziam: se vocês querem vida, se vocês querem continuar vivos, se vocês querem ser salvos, vocês têm que se consertar. Eles não queriam ouvir isso. Eles queriam ouvir que Deus era com eles do jeito que eles são. Ah, Deus me ama do jeito que eu sou. Eles queriam ouvir isso. Mas a verdade é que Deus não ama a gente como a gente é. Se Deus amasse a gente como a gente é, Deus não tinha entregue Jesus para que a gente
nascesse de novo uma nova criatura. Se eu preciso nascer uma nova criatura, porque Deus não me amava do jeito que eu era antes, eu precisava mudar, né? E eles não entendiam isso, eles achavam, não, Deus me ama do jeito que eu sou, não tem que mudar, né? E Deus falando cada vez mais claro com eles, né? No livro de Amós, Deus já falou de uma forma tão clara, não entenderam. Então Deus agora vai desenhar. Com Oséias, Deus desenha para eles, né? Deus vai fazer com que a vida do profeta seja a mensagem. Então, gente, agora, no versículo 1, a gente vai conhecer Oséias. No versículo 1 diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, reis de Israel. O tempo histórico desses reis não bate, tá? Mas o que ele está querendo dizer aqui, o autor, né? Jeroboão II, esse rei aqui, que ele começou a escrever, ele viveu até parte do reinado de Uzias. Então, Jeroboão II morre e Uzias continua vivo ainda um bom tempo, tá, gente? Então, Jeroboão II vai morrer, Uzias vai continuar vivo mais um tempo, e depois que Uzias morrer, aí então Jotão vira rei, então Jotão morre e Acás vira rei, então Acás morre e Ezequias vira rei lá de Judá, da casa de Davi, tá? Nesse meio tempo, vários reis vão passar lá no Reino Norte, tá? O que ele está querendo dizer? Você vê que ele coloca aqui como observância os reis do Reino Sul. Por quê? O Reino Norte já está morrendo. Aqui, a Bíblia já vai começando a desenhar para a gente uma importância para olhar para o Reino Sul. Porque daqui a pouquinho o Reino Norte já não vai existir mais. Tá? Então, o que no versículo 1 está querendo dizer? Esse profeta, ele começou a profetizar, né? Ele começou a ser dirigido por Deus ali de forma a orientar o Reino Norte no finalzinho do reinado de Jeroboão II. E ele foi orientando esse povo até o reinado de Ezequias lá no Reino Sul. E quem é Ezequias do Reino Sul? É o rei que estava reinando no Reino Sul quando o Reino Norte foi tomado pela Assíria. Ou seja, Oséias, ele pregou para o Reino Norte desde o reinado de Jeroboão II, o finalzinho do reinado de Jeroboão II, até a tomada da Síria, até eles serem levados pela Síria. Então, ele ficou pregando até a Síria vir tomar o Reino Norte, tá? Então, é isso que está dizendo aqui no versículo 1, tá? Então, porque quando houver a tomada da Assíria ali, né? Quando a Assíria vier tomar o Reino Norte, quem vai estar reinando lá no Reino Sul é o Ezequias. Então, ele vai pregar até a Síria vir tomar ali aquele povo. Agora que a gente já achou o contexto desse profeta, no versículo 2 vem a mensagem. No versículo 2, Deus vem e fala para o profeta Isaías o seguinte: Isaías, vai lá e toma como mulher, como esposa, uma prostituta. E você vai ter com ela filhos de prostituição. Pois a terra se prostituiu, desviando-se de mim. Então aqui Deus vai começar a usar a vida do profeta para falar com o Reino Norte. Deus está desenhando, não tem mais o que Deus fazer com esse povo, Deus agora desenhou para eles. Então Deus está falando ao profeta Oséias, a gente viu acima que ele é filho de Beeri, né? O pai dele era um profeta também, provavelmente. Para estar falando isso é para dar importância. Não é um louco aqui que está falando que Deus falou para ele casar com uma prostituta. Não, é um homem que já vem de uma linhagem de profetas, né? É isso. Senão a gente vai falar, é um doido, ele queria casar com uma prostituta, tá falando que Deus mandou. Não, ele vem de uma linhagem já de profetas, tá? Mas não contextualiza muito de onde que ele é, só fala realmente sobre o pai dele para dar uma importância pro que ele diz. Então o pai dele era importante, era um profeta importante. Então ouçam ele, porque é importante o que ele está dizendo. Provavelmente ele é do Reino Norte, tá? A gente lembra que Amós era do Reino Sul, né? Mas esse provavelmente, pelo contexto que ele fala no livro dele, ele deve ser do Reino Norte. Então, no versículo 2, ele diz isso, que Deus, determinado dia, chegou para ele e mandou ele casar com uma prostituta.
Que prostituta? Uma prostituta cultual. No Reino Norte, eles ainda adoravam Baal. A gente lembra, né, que quando Jeú virou rei e matou lá a descendência de Acabe, né, Jeú, ele destruiu o templo de Baal, né, ele fez uma, entre aspas, reforma ali, né, mas ele deixou os bezerros de ouro ali ainda, né, e os altares pagãos também. Só que com o passar do tempo, parece que voltou a adoração a Baal, né, era uma coisa que ficou tanto tempo durante a estadia ali de Acabe, né, que parece que é uma coisa que continuou. E eles ainda estão adorando Baal, né? Eles ainda adoram Baal, adoram outros deuses aí, deuses de outras nações, e também adoram o Deus de Israel, tá? Eles adoram vários deuses, né? Mas a gente lembra que eles adoram o Deus de Israel errado. Eles adoram o Deus de Israel indo lá adorar os bezerros de ouro, tá? Então, Deus está falando, Oséias, você vai lá casar com uma prostituta. É como eu me sinto com relação a Israel. Eu me casei com uma prostituta. Deus está sendo muito claro. Deus está desenhando, né? Eu casei com Israel como você casou com uma prostituta. Israel estava lá no Egito e adorava outros deuses. Eles se curvavam diante dos deuses egípcios. Mas ainda assim, eu fui lá e fiz uma aliança com eles. Eu tirei esse povo da prostituição que eles estavam. E levei eles para mim até o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai eu casei com eles. É isso que Deus está dizendo. Eu casei com esse povo. Que eu tirei da prostituição lá no Egito. E agora você vai desenhar essa história aí na tua vida, Oséias. Você vai casar com uma prostituta. Vai tirar ela da prostituição. Vai levar ela para tua casa. Vai casar com ela. Como eu casei com Israel. E então você vai ter filhos com ela. Só que os filhos que você tiver com ela vão levar a carga da prostituição. Eles vão levar ainda essa carga. Eles vão ser considerados filhos da prostituição. Eles não vão ser considerados filhos de uma mulher casada, pura, livre. Vão ser considerados filhos de prostituição. Assim como eu vejo que o meu povo se tornou. Eu casei com Israel. E as gerações que vieram desse casamento são gerações de prostituição. São nações e povos, são gerações que continuam adorando os deuses pagãos, me traindo por outros deuses, se prostituindo. Se deitando com outros, né? A prostituição é isso, se deitar com outros. Não, eles têm um pacto comigo e estão se deitando com outros deuses, servindo outros deuses. E aqui Deus está dizendo isso, você vai fazer isso porque é assim que eu me sinto. Esse povo se prostituiu. Eles se desviaram de mim e foram se prostituir com Baal. Esse povo se desviou de mim e foi se prostituir com Moloque. Então você vai desenhar isso agora na tua vida. Então no versículo 3, Oséias foi lá e casou. Oséias foi lá, tomou uma prostituta cultural e casou. E essa prostituta se chamava Gomer. E ela era filha de uma mulher chamada Diblaim. Tá? Aqui fala o nome da mãe dela. Deve ter alguma importância aqui para estar falando o nome dela, da mãe dela. Geralmente, quando você fala o nome do pai de alguém, nome da mãe de alguém, é para dar ênfase ao que a pessoa é. Por exemplo, quando a gente fala que Oséias é filho de Beeri, a gente está dando uma importância ao que Oséias é. Oséias é o quê? Profeta. Então, ouçam Oséias, por quê? Porque o pai dele também é. Entende? Então, geralmente, você está querendo reforçar o que a pessoa é. É a mesma coisa Jonas. Lembra que a gente falou que Jonas, filho de, se não me engano, é Amitai, né? O pai dele também é profeta. Então, caramba, não é qualquer pessoa. O pai dele também é profeta, né? E aqui estão falando o nome dessa mulher. O que isso deve significar? Que a mãe dela também era prostituta. Deve significar isso pra gente. Então, porque geralmente quando põe o nome é porque está querendo enfatizar o que o outro é. Já está explicando quem a pessoa é e está vindo com o pai e a mãe atrás, é porque está querendo reforçar aquilo, né? Então, ela era uma prostituta, provavelmente filha de prostituta. E então, ele foi lá e casou com ela. Casou com Gomer e ela foi lá e engravidou. E então diz aqui na Bíblia claramente, e ela lhe deu um filho. Deixa muito claro aqui na Bíblia que esse filho
era de Oséias. Não era filho de adultério, era filho de Oséias. Era dele. Ele tinha certeza que era filho dele. E então, aqui diz no versículo 4, né, que Deus foi e mandou Oséias. A gente lembra que Deus havia mandado ele ter 3 filhos com essa mulher, né? Então, ele já teve o primeiro. E Deus foi e mandou esse filho, ele tinha certeza que era dele. E ele foi e falou assim, ó, você vai pôr no nome dessa criança o nome de Jezreel. Porque daqui a pouco eu vou visitar o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú. E farei cessar o reino da casa de Israel. E caramba, a gente pensa assim, poxa, agora Deus está dizendo que vai vingar a casa de Jeú porque eles mataram lá em Jezreel. Mas não foi Deus que mandou Jeú matar lá em Jezreel? Não foi Deus que mandou? Né? A gente fica assim, pô, como Deus vai castigar o que Deus mandou fazer? A gente lembra que, na verdade, Deus havia falado desde lá de Elias, lembra? Quando Elias teve a crise lá dele, né? Que ele foi lá para a caverna, fugindo de Jezabel, que ele falou, ai, Deus me mata, logo só sobrou eu, né? A gente lembra que Deus havia falado, não sobrou só você. E eu tô vendo o que tá acontecendo. Eu tô vendo Jezabel aí e Acabe fazendo essas loucuras. E eu já decidi o que eu vou fazer com eles. Eu vou matar toda a descendência de Acabe. Jeú vai matar todo mundo, Hazael vai matar, os que não forem mortos por Hazael vão morrer por Jeú, os que não morreram por Jeú vão morrer na mão de Eliseu, lembra? Então, gente, Jeú virou rei. A gente lembra que Jeú virou rei e Deus havia dado uma ordem a Jeú, né? Inclusive Eliseu havia ungido Jeú, né? E havia uma ordem ali sobre Jeú de que ele deveria matar toda a descendência de Acabe. E ele foi e matou. A gente lembra que ele matou, com afinco, matou todo mundo, né? E ele matou e jogou o sangue lá em Jezreel. Por quê? Porque lá em Jezreel estava vingando, né, o sangue de Nabote, lembra da vinha de Nabote? E ele foi cumprir o que Deus havia dito. E a gente lembra que Deus até reconheceu isso, que ele cumpriu o que Deus havia dito. Porque Deus falou, ó, Jeú, como você me obedeceu, como você cumpriu o que eu havia dito, e você matou a descendência de Acabe, eu vou deixar que até a 4ª geração sua fique no trono. Só por causa disso. Porque você me desobedeceu e continua adorando os bezerros de ouro. Mas porque você me obedeceu e matou todo mundo, eu vou deixar. Só que agora Deus está cobrando esse sangue que ele derramou. Aí a gente fala, pô, como assim Deus está cobrando esse sangue que ele derramou se Deus mandou ele derramar? É porque Deus está dizendo que a responsabilidade dele era ainda maior sobre esse sangue. Ele sabia por que ele derramou esse sangue. Ele derramou esse sangue porque Acabe não obedeceu a Deus e serviu a Deus corretamente. Ele sabia por que ele estava derramando aquele sangue. E por ele saber o porquê a justiça de Deus veio sobre eles, isso tornou o fardo dele ainda maior, tornou a responsabilidade dele ainda maior. Porque se ele sabia, por que ele não fez certo? E é isso que Deus está falando. Eu vou cobrar o sangue porque você sabia por causa do que aquele sangue foi derramado. E ainda assim não me obedeceu. E ainda assim não cumpriu a minha lei. Ainda assim continuou desobedecendo. E é por isso que eu vou cobrar. Uau! E é isso que Deus está dizendo aqui no versículo 3, tá? Então aqui Deus diz, né? E farei cessar o reino da casa de Israel. Aqui Deus está dizendo que não mais existirá o reino norte. Já era. Não vai ter mais reino norte. E essa é a minha mensagem com o seu primeiro filho. De que a justiça está vindo. Eu estou vindo com o julgamento. E o meu julgamento é para destruir. Mas não é para destruir para levantar pela segunda vez. É destruir uma vez só. A gente vai ver até que vai ter um jogo de palavras no final desse capítulo que vai falar sobre Jezreel de novo, mas num segundo termo, num termo de misericórdia, tá? Que vai levar ali a Cristo, Filho de Deus. Eu vou explicar mais para frente. Mas por hora aqui, Deus está falando sobre julgamento. Deus está falando, não, vocês vão ver, esse primeiro filho é para anunciar que o julgamento chegou. E o julgamento é para destruição. O julgamento não é para derrubar e depois levantar de novo, é para derrubar uma vez só. Esse reino nunca mais vai existir. É uma vez só que vai ser derrubado. E é o que vai acontecer. O reino norte nunca mais se levantará. Então, no versículo 5 diz, e naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E nesse dia, quando eu vier com o meu julgamento, então
Ah, tá com eco? Ó, eu desconectei, conectei de novo, aí vocês veem se vai continuar o eco. Valeu, Cida. Tá melhor? Eu desliguei e liguei de novo o microfone. Amém, amém. Então, aqui no versículo 5 diz assim: E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O que está querendo dizer aqui, né? E naquele dia eu quebrarei de vez toda a força, todo o poder de vocês. Vocês não levantarão por uma segunda vez. A gente lembra que eu falei isso na aula passada. A escritura inteira fala acerca de Cristo. A escritura inteira aponta para a revelação plena que há em Cristo. Isso daqui aponta para o julgamento. O julgamento em que será feito, onde a palavra de Deus diz, o mal se levantou uma só vez, não vai se levantar pela segunda. Foi só uma vez que se levantou o mal. E é isso, é para isso que está querendo apontar isso daqui, né? Deus não vai permitir que o Reino Norte se levante uma segunda vez. Foi só uma vez. Para ser toda essa orgia, toda essa destruição, todo esse horror, não. É só uma vez que se levantou. Não vai se levantar de novo o Reino Norte. E não vai mesmo. E isso aponta claramente para o que o Novo Testamento diz, para o que a Bíblia diz, né? Que realmente Deus virá com julgamento, né? E o mal se levantará uma vez só. Não vai ter mal de novo. Não vai se levantar o mal de novo no segundo reino. Não, na nossa segunda vida. Não vai ter o levantamento do mal. Deus não permitirá que o mal se levante uma segunda vez. E é isso que está representando aqui. Aí no versículo 6, então diz que depois ela foi e engravidou de novo. E dessa vez ela teve uma filha. Então Deus falou assim para o profeta: você vai colocar o nome dessa menina de Loruama. O que é Loruama? Loruama significa sem misericórdia, sem compaixão. Uau! E aqui ele diz: porque eu não mais terei compaixão da casa de Israel. Pelo contrário, eu lhe tirarei tudo. Tudo que ele tem lhe será tirado. Sem compaixão. Gente, isso aqui aponta claramente, né, para o que eu acabei de falar aqui. É sem compaixão. Quando a gente tem essa mania de achar, né, fala assim, Deus é amor, Deus ama o pecador. Mas quando Deus for lançar no lago de fogo e de enxofre, é o pecador. E ele vai lançar sem misericórdia. A gente conhece a história de Rico e de Lázaro. O rico, depois, gente, ele implora. Ele até se converteu lá no inferno. Ele até se converteu ao ponto, né, de virar até evangelista, querer até que os irmãos dele sejam evangelizados, que Lázaro saia e vai evangelizar os irmãos dele. Se ele pudesse, ele mesmo ia lá evangelizar os irmãos dele, né? O cara se converteu no inferno. Sem misericórdia. Sem misericórdia. Não haverá mais misericórdia. Acabou o tempo. Às vezes a gente acha que a graça é para sempre, né? A misericórdia é para sempre. Não. Sem misericórdia. Acabou. Então, no versículo 7, Deus fala uma coisa aqui diferente, que aponta para Jesus. Olha o que ele fala no versículo 7. Mas da casa de Judá eu terei compaixão e eu vou salvar eles. Mas a salvação não vai vir por guerra. A salvação não vai vir de espada. A salvação não vai vir de arco. A salvação não vai vir a cavalo, nem por cavaleiros. Eu serei a própria salvação. Gente, olha o que Deus está falando aqui. Deus está falando que de Judá ele virá como a própria salvação encarnada. É aquilo lá que Isaías fala, Emanuel, Deus está entre nós. Olha o que já falava aqui. Está apontando para Jesus isso daqui. Ele está falando, mas da casa de Judá eu vou ter compaixão. Por que eu vou ter compaixão? Porque vai ser dessa casa que eu levantarei a minha salvação. É de Judá que virá a salvação.
É como Jesus fala com a samaritana lá no poço, né? Mas a salvação veio de Judá. Porque os samaritanos achavam que a salvação vinha de Efraim, né? Até hoje essa religião samaritana acha que a salvação vem de Efraim. E Jesus fala, mas a salvação vem de Judá. E é isso que Deus está dizendo aqui. Não tenham dúvidas, a salvação virá de Judá. Não é de Efraim. No tempo que Deus está falando isso nesse versículo 7, já havia esse entendimento. Porque, gente, imagina a rixa que havia entre esses dois reinos. Certo? Imagina a rixa desses dois reinos. Havia o reino sul, que é a casa de Judá e Benjamim, e o reino norte, que são as outras 10 tribos, né? E os levitas, né? A gente lembra, a tribo de Levi não é contada, né? Senão seriam 13 tribos. Mas tem 2 tribos lá no reino sul, e os levitas estão lá embaixo também, a gente lembra, porque os levitas não aceitaram ficar adorando ao bezerro de ouro. Então eles desceram. Então lá embaixo a gente tem a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e os levitas, né, que saíram, os sacerdotes saíram, sacerdotes de verdade, descendentes de Arão, né? E lá no reino norte a gente tem as 10 tribos e os sacerdotes falsos, que não são descendentes de Arão, que é qualquer sacerdote que decidiu virar sacerdote. Então, já havia essa rixa entre os dois reinos, onde o reino de Judá, o reino sul, falava, não, a promessa foi feita a Davi, o Messias virá de Davi, o Salvador virá de Davi. Imagina, o reino de Judá ficava falando isso. E o reino norte, não, eles se separaram, né? Era outro reino. E o ego, né? O ego inflamava. Não, a salvação não vai vir mais de Davi. A salvação não vai vir mais de Judá. Deus anulou. Quando Deus escolheu colocar Jeroboão primeiro, aqui, né? Depois da quebra lá de Salomão, de Roboão, Deus mudou. Deus falou, não, agora a salvação vem de Efraim. Então, o reino norte ficava falando que a salvação vinha de Efraim, e o reino sul ficava falando, não, a salvação vem de Judá, vem de Judá. E o reino norte falando, não, a salvação vem de Efraim. E assim foi, gente, durante muito tempo, até o tempo de Jesus, a gente lembra. Quando Jesus chega lá, ele fala isso para a samaritana. A salvação vem de Judá, não vem de Efraim, vem de Judá. E é isso que ele está falando aqui, esse profeta. Eu vou destruir o reino norte. E vocês nunca mais vão se erguer. E a salvação não vem de vocês, não. Vocês estão se achando aí, achando que a salvação vai vir de vocês, tal. Não vai vir de vocês, não. A salvação virá de Judá. E a salvação não vai vir por espada. Eu não vou levantar um grande guerreiro. Eu não vou levantar um humano. Era isso que Deus estava querendo dizer aqui. Vocês estão se vangloriando. Mas não. Eu não levantarei um homem para ser a salvação do meu povo. Ele não vai vir por espada, não vai vir em guerra, não vai ser um cavaleiro. Não é um homem que vai trazer a salvação por meio de Judá. Sou eu mesmo. É o próprio Deus. Bem claro, né? Uau, estava sendo muito claro aqui Deus falando. E Deus já estava instruindo esse povo. Não, a salvação não vem de vocês. A salvação não vem de Efraim. A salvação não vem do reino norte. A salvação vai vir de Judá. E não vai vir por meio de homem. Vai vir pelo próprio Deus. É o próprio Deus que vai vir salvar vocês. Então, no versículo 8, Deus diz, né? Que ali, Oséias, a gente lembra que a gente está na história de Oséias, né? E a história de Oséias representa ali Deus falando com aquele povo de uma forma mais clara possível. Então, ele teve a segunda filha, a gente lembra, que significa sem misericórdia. Então, a primeira filha é o julgamento. Deus vai vir com o julgamento, julgar o seu povo. Segunda filha, né? O primeiro filho é o julgamento. Deus virá com o julgamento julgar o seu povo. O segundo filho, que é uma filha, é sem misericórdia. Deus virá julgar sem misericórdia. Ele vai aplicar a sentença sem misericórdia. E agora chegou o terceiro filho. Então, o terceiro filho diz, né, que depois dela ter desmamado a Loruama, a sem misericórdia, Deus, então, né, ela foi e teve mais um filho. E nesse filho, Deus mandou Oséias colocar o nome de Loame, que significa não é meu povo. Então, aqui Deus diz,
porque vocês não são mais o meu povo. Então eu não sou mais o Deus de vocês. Nossa, Deus foi bem claro, né? E esse povo não entendeu. Esse povo ainda foi levado para a Síria, ainda dava tempo deles se arrependerem. Não se arrependeram, não mudaram. A gente vai ver que eles não mudaram. Eles continuaram errando, né? Depois de Amós, eles ainda ficaram errando. Chega esse profeta mais claro impossível e eles continuam errando. Então Deus diz, né? Vocês não são mais o meu povo e eu não sou mais o Deus de vocês. Aí no versículo 10, Deus fala algo que nos impulsiona ao Novo Testamento. Uma esperança que viria. No versículo 10, Deus diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode contar. E acontecerá então, neste dia, que onde se dizia que não é o povo de Deus, se dirá: vocês são filhos do próprio Deus vivo. Deus está falando sobre redenção. Deus está dizendo, onde hoje eu estou diminuindo. Hoje eu estou diminuindo o Reino Norte. Hoje eu estou esmagando Israel. Eu havia feito uma promessa a Abraão. Parece que eu estou descumprindo ela agora. Eu havia prometido a Abraão. Eu falei para Abraão sair da tenda dele e olhar os céus. E contar as estrelas se é que ele podia. E eu disse, assim será a tua descendência. E agora eu estou diminuindo a descendência dele. Acabando com o Reino Norte. Aí Deus diz, eu não estou descumprindo. Eu ainda cumprirei o que eu prometi a Abraão. Eu ainda levantarei para ele uma descendência numerosa, maior do que a areia do mar. Ninguém poderá contar. Deus estava falando de nós. A Bíblia diz que através de Cristo, nós somos herdeiros de Abraão. Sabe essa descendência numerosa que Deus havia falado para Abraão? Conta com os gentios, conta com a gente. Nós somos a descendência numerosa de Abraão. Realmente é incontável. É incontável, não é só a descendência de sangue, é a descendência espiritual, incontável. E é isso que Deus está prometendo aqui. Eu não me esqueci da promessa que eu fiz a Abraão. Eu ainda vou levantar para ele uma descendência incontável. Onde, nessa descendência, vão ser contados aqueles que não se diziam entre o meu povo, onde não podiam estar no meio do meu povo. Eram aqueles que não eram considerados meus, mas eles serão tão meus, ao ponto de ser chamados de filhos. Eu não serei só o Deus deles, eu serei o Pai. Que lindo, né? Que promessa extraordinária. Que é isso que Deus está falando aqui. Lá no Novo Testamento se repete esse versículo. Lá em Romanos, Paulo fala sobre esse versículo. Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 26, Paulo fala sobre esse versículo. Que os gentios e até o próprio Reino Norte foi restaurado depois através de Cristo, de Jesus. Aqueles que creram, é claro, né? Então, aqueles do Reino Norte, aqueles hoje da descendência de Abraão, de sangue, que creram em Jesus, sim, eles foram restaurados e contados na descendência numerosa de Abraão. Paulo fala sobre isso, né? Lá na carta de Romanos, Paulo fala: nem todos que são descendentes de Abraão são contados como descendentes de Abraão e filhos de Deus, porque eles não creram. Não creram, não estão dentro da promessa, não são filhos não são descendentes do filho da promessa. Nem todos, mas em Cristo todos são filhos de Abraão, todos são filhos de Deus, em Cristo sim. E é sobre isso que Deus está falando aqui. Haverá um tempo onde esses dois reinos que se dividiram, que eu dividi, se unirão novamente. E em comum acordo, eles ficarão submissos a um só rei.
a um só governante. Então a paz se estabelecerá. Sobre quem Deus estava falando? Sobre Jesus. E não só os descendentes de Abraão de sangue, mas também os gentios, aqueles que não eram o povo de Deus. Nós não éramos um povo de Deus. Deus havia chamado só um povo para ser dele, né? O povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus. Os outros povos não eram o povo de Deus. Mas é isso que Deus está falando aqui. Aquele que não era o meu povo, nós não éramos o povo de Deus, serão chamados de filhos do Deus vivo. Uau, somos nós, filhos do Deus vivo. Pedro também fala sobre isso. Na primeira carta de Pedro, ali no capítulo 2, no versículo 10, ele fala sobre isso também, sobre esse versículo aqui, sobre essa promessa, né, de que a descendência de Abraão é numerosa, sim, é numerosa, porque abarca todos esses que são filhos de Cristo, que nasceram em Cristo e são filhos de Deus. Versículo 11, então, Deus finaliza, né, a gente finaliza esse capítulo de hoje falando sobre isso, sobre esse dia onde Deus dará a opção do Reino Norte se reerguer e juntar de novo as 12 tribos, onde elas poderão ser todas unidas novamente, através de um só rei, por meio de um rei, onde elas vão concordar em ser dirigidas por um só rei. Não haverá mais o rei do sul e o rei do norte. É um rei só para todos. E todo mundo vai estar em comum acordo, todo mundo feliz com esse rei. E no versículo 11 diz isso. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se reunirão. E eles constituirão sobre si uma só cabeça, um só rei. E então eles subirão da terra. Então eles serão levados. Porque grande será o dia de Jezreel. Você vê que aqui está falando de Jezreel de novo. Na primeira vez que falou sobre Jezreel, foi Jezreel no sentido de julgamento. Agora no sentido de misericórdia. O mesmo dia em que há julgamento e ira, e também parcialmente ali, por um determinado tipo de pessoa, a não misericórdia, sem misericórdia, haverá também misericórdia. É isso que Deus está dizendo. A misericórdia é para nós, que somos salvos. Porque a verdade é que nós vamos ser salvos pela misericórdia, né? Porque a gente não merecia ser salvo. Misericórdia, como a gente já viu, né? Misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos receber, né? Graça é eu merecer o que eu receber o que eu não mereço, né? Então, a graça é eu receber algo que eu não merecia. Isso é graça. É o que Cristo fez por mim, é graça. Eu não merecia. Ninguém merece. Mas o que é misericórdia? Misericórdia, Deus não me dá o que eu mereço receber. E é isso que ele está dizendo. A gente merecia receber, mas ele não vai dar. Porque nós fomos alcançados pela graça. E a graça é maior do que os meus pecados. E ela me lavou, e ela me limpou, e ela me purificou. Que lindo, né? Então, gente, amém. Espero que vocês estejam ansiosos aí pra gente continuar falando sobre Oséias. Amanhã a gente vai estudar Oséias 2, viu? É bem legal, né? Esse livro. Amém, amém, amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, vou perguntar se alguém tem alguma dúvida, viu? Amém. Deixa eu só desconectar aqui.